gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rodinick passando para nossa conversa com profissionais. E o que eu trago para a gente conversar um pouquinho hoje é como observar as dificuldades de aprendizagem em sala de aula do aluno, o que observar e o que devo fazer com isto. Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto que é tão delicado e é tão frequente na nossa sala de aula. Vamos lá? Então, gente, o que sempre me chamou a atenção e me ligava o sinal de alerta era: por que determinado aluno ou aluna não aprende, sendo que o planejamento é o mesmo, sendo que a dedicação é a mesma, sendo que o olhar é o mesmo, sendo que o estímulo foi o mesmo, didática, metodologia, tudo, e de repente tinha um ou outro aluno que não aprendia. Bom, nós já entendemos e já sabemos que cada cérebro tem um funcionamento diferente. Porém, dentro daquele funcionamento cerebral, eu preciso entender as áreas de interesse e se esses interesses eles estão atingindo uma determinada demanda. Questões muito simples de observar, tá? Porém, antes da gente observar, a gente precisa ter em mente duas situações. Primeira situação: se a dificuldade de aprendizagem aparece apenas num determinado contexto, ela fica em mais evidência em determinados contextos conduzidos. Se for isso, ela só aparece quando o aluno está fazendo uma atividade em grupo. Então, será que é uma dificuldade de aprendizagem? Não é uma questão comportamental? Ela não aparece sempre, ela só aparece quando depois de um dia que o aluno faltou, aí depois parece que a dificuldade aparece. Normal, né, gente? Faltou o dia anterior, perdeu o conteúdo, no outro dia ele vai vir para a escola totalmente perdido. Você precisa situar ele do que aconteceu e ele precisa fazer a parte dele em buscar aquilo que ele perdeu também. Então, isso não caracteriza especificamente dificuldade de aprendizagem. Entre outras situações, por exemplo, os pais que se separaram recentemente, estão passando por uma separação, a criança talvez vá ter um declínio pedagógico, contextos sociais, o amiguinho não deixou brincar, o outro não dividiu o lanche, enfim, eu tô com uma situação de saúde em casa, tô preocupado, escutei meu pai e minha mãe conversar sobre algo que a criança de repente não conseguiu assimilar e isso vai refletir na aprendizagem. Ok, são contextos específicos. Agora, o aluno demonstra interesse por aquilo que você está explorando em sala de aula? Sim ou não? Começa a observar isso. Se ele demonstra interesse, esse interesse ele é momentâneo ou ele é permanente? Ele sempre gostou da matemática, do nada deixou de gostar. Ok, de repente é um conteúdo mais difícil, é um conteúdo que exige um pouco mais dele. Não, ele sempre teve dificuldade e a dificuldade só piorou, ela só foi aumentando. Então agora vamos observar, tá? Então são questões que a gente precisa ficar atentos. Outra situação: o tempo que essa criança consegue ficar visualizando a sua explicação, a sua exploração do conteúdo. Ela consegue ficar 5 minutos? Não, ela consegue ficar 1 segundo e eu tenho que estar o tempo todo chamando a atenção dela, trabalhando com outros meios visuais, trabalhando com um símbolo, um sinal que eu tenho que fazer para ela me ver aqui na frente. Então vamos prestar atenção nisso também. Criança que perde o foco rápido, mesmo sendo um conteúdo legal, uma matéria que ela goste, uma atividade em grupo, também é passível da gente ficar um pouco mais atento, tá? Além do tempo, além do interesse, nós temos que observar assim, a criança conseguiu reproduzir o que você falou, o que você explicou? Ela conseguiu, depois eu expliquei para ela, depois eu ter explicado, ela veio lá e falou: prof, eu já sei o que é para fazer isso. Ok, mas não estava prestando atenção em mim. Não tem problema, significa que ela estava focada no que você estava falando auditivamente, mas o corpo dela, o movimento físico não estava focado em você, o visual não estava. Mas auditivamente ela aprendeu, ou seja, ela é uma criança auditiva. E já não aconteceu com vocês, professores, aquela criança que incomoda, mais agitada e acaba com o nosso planejamento, mas você perguntou para ela, sabe que responder tudo? Então é auditiva. Ela está ouvindo e está conseguindo assimilar o conhecimento, porém ela não está olhando para você, ela não está focada em você. Então nós temos que observar essa situação também. Ela conseguiu dar um sentido para aquilo que você explicou? Fez um sentido para ela o que você disse? Não fez sentido nenhum.
Eu expliquei de uma forma, expliquei da outra, ela falou que aquilo não tem significado, não deu atenção suficiente para mim, falou que não entendeu nada, se debruçou na carteira, começou a chorar, ou seja, não fez sentido para ela o que você falou. Então temos que pensar numa nova estratégia, tá? Depois que você falou, que você fez todas essas observações, você observou se essa criança está se comunicando bem? Se ela consegue olhar para você nos olhos? Ela tem uma postura, ou ela se esconde, ou ela vem de capuz, ou ela quer ficar lá no cantinho da sala, ela não quer se comunicar, ela está resistente para fazer um trabalho em grupo, ela prefere ficar isolada, na hora do intervalo, do recreio, tá todo mundo brincando e ela tá lá escondidinha, sabe? Observa se o corpo dela, se o visual dela, se o verbal dela tá se comunicando de alguma forma. Isso é muito importante, a criança ela se comunica, geralmente ela expressa muito o que ela sente, né? Tem crianças que fazem até demais, ela se expressa por ela e pelo outro, prof, então tem que prestar atenção. Como que é a desenvoltura dela, comportamentalmente falando? Né? É uma criança agitada, uma criança que não para, mas é uma criança que sabe o conteúdo, é uma criança agitada, uma criança que não para, mas não assimilou nada do que você falou. Então assim, gente, para esse vídeo eu acho que já foi suficiente a gente ter bastante coisa para observar. No próximo vídeo, a gente vai contar um pouquinho para vocês, a gente vai conversar um pouquinho para vocês sobre essas experiências e orientações de o que vamos fazer com essas crianças agora. Nós temos observado algumas coisas, o que fazer com isso posteriormente. Convido vocês para vir comigo na próxima semana, na Conversa com Profissionais, a gente dar continuidade ao nosso vídeo, ok? Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal lá no YouTube e recebam as nossas notificações em primeira mão para você nos acompanhar e fazer parte dessa história. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!